Madureira, como é que estão, meus amigos? Passando aqui mais uma vez para desejar a paz do Senhor para todos. Nós começando esse mais um trimestre, estamos falando sobre o Espírito Santo. Estamos usando essa revista da Betel, coloquei lá no grupo a edição 1 e o 2, acho que é a revista toda, o pessoal puder dar uma olhadinha depois. Interessante essa revista que ela tem um contexto histórico interessante, ela é a nossa primeira revista Betel, um pouquinho antiga, tem uma formulação bem diferente da atual, mas o tema é muito relevante, muito importante falar sobre o Espírito Santo. Semana passada começamos essa primeira aula. Para quem não pôde participar, estamos mandando esse resuminho aqui, que é bem curto. Não vamos nos estender muito, mas é importante que os irmãos tenham conhecimento do que estamos aprendendo nessa EBD. E essa aula vamos falar da personalidade do Espírito Santo. A revista vai falar que é a verdade aplicada, que o crente tem através do Espírito Santo perfeita comunhão com Deus. Então, é importante a gente entender isso, que a comunhão para com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, tem que estar presente na vida do cristão. Vamos compreender e tratar o Espírito Santo como uma pessoa nessa primeira aula e aprender a manter a obediência à voz do Espírito Santo, que também é de suma importância. E aí, por que falarmos do Espírito Santo? Porque é importante nós aprendermos isso. Porque o Espírito Santo, ele gera algumas controvérsias, já se levantaram muita heresia, muita seita sobre a pessoa do Espírito Santo. Isso a gente vê lá desde o começo da igreja primitiva. Para os cristãos em si, entender, compreender a Trindade, compreender o Espírito Santo era comum, mas começa a se levantar heresias com relação a isso, lá, o arianismo, o pelagianismo, o gnosticismo, eles fazem uma confusão, mistura da cultura helênica com a cristã, onde o espírito e a carne não podem estar juntos, não pode ter relação, essa separação. E a gente vê também em nossos dias muitas heresias sobre o Espírito Santo ser uma pessoa, ser uma força. Então é importante a gente falar. E até no meio cristão, nós cremos no Espírito Santo como Deus, faz parte da Trindade, mas é importante a gente também falar um pouco mais, se aprofundar nessa questão. E aí eu vou até citar Atos 19, 1 e 2, diz assim: enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo viajou para regiões do interior, até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, até no meio cristão é importante a gente falar sobre o Espírito Santo, sobre a atuação dele, e tirar alguns mitos e tal, porque muitas das vezes tem pessoa que o Espírito Santo é só poder, só movimento, e a Bíblia vai mostrar que poder tem que ser seguido de sabedoria. 1 Coríntios 1,24 diz que Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Jeremias 10, 12 também vai falar sobre isso. Então, poder, movimento, tem que andar com sabedoria, com entendimento. A gente tem que buscar estudar, buscar conhecimento de Deus. O pastor José Gomes ele fala uma frase muito interessante que diz assim: poder sem sabedoria conduz a fanatismo. Sabedoria sem poder conduz ao formalismo. Então, a gente tem que saber equacionar poder, sabedoria, entendimento. Então, a vida do cristão é uma vida de oração, dedicação, uma vida também de meditação à palavra. E aquilo que a gente compreende, a gente só pode compreender as coisas de Deus aquilo que ele nos revela. Então, a nossa mente é muito limitada. Então, há questões que nós não compreendemos, e ali, quando Paulo cita em 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor e tal, quando chega próximo do final, do 9 ao 12, ele vai falar que não conhecemos tudo, estamos crescendo, estamos caminhando num conhecimento e vamos ter um todo provavelmente só na glória. Então, o que nós conhecemos é limitado, mas o Espírito Santo ele é esse agente revelador. A Bíblia vai falar que o homem carnal não compreende as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente, mas o homem espiritual compreende. Então, há essa importância da atuação do Espírito Santo na vida do cristão. E aí, antes mesmo de entrar na pessoa do Espírito Santo, é bom a gente falar sobre a Trindade. A Trindade,
é um pouco... na verdade, ela não tem esse texto, esse termo na Bíblia, mas a gente vê que é uma correlação desde Gênesis até Apocalipse do Deus Uno que subdivide em três pessoas, ou seja, são três pessoas distintas, mas são uma substância, uma essência, uma natureza. E até para o povo judeu essa compreensão é muito difícil, tanto que quando Jesus falou que ele e o Pai somos um, ele pegaram em pedra para ser apedrejado. A gente vê isso lá em João 10, 31, 32. Então, como o povo judeu é um povo que se voltou muito para a idolatria, e o próprio Senhor diz lá em Deuteronômio 6, 4 que ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, eles não tinham essa compreensão, não aceitam essa compreensão de um Deus trino. E o que eu quero dizer? Que o Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito Santo, mas todos são Deus. Até aí acho que deu para a gente ter uma noção, né? Agora entrando no Espírito Santo propriamente dito, que é o tema da noção. Quem é o Espírito Santo? Uma das características que define um indivíduo, uma pessoa, está na sua personalidade. Encontramos na Bíblia características que demonstram a personalidade do Espírito Santo. Então, o que a gente vai ver nessa lição é justamente isso, a pessoa do Espírito Santo, ele como sendo uma pessoa. Então, a Bíblia vai dar várias citações do Espírito Santo, como ele sendo inteligente, como ele falando, revelando, e essas citações demonstram a característica de uma pessoalidade, de ele como sendo uma pessoa. Aí, se pegamos aqui alguns textos aqui que diz que ele tem vontade, está em 1 Coríntios 12, 11, que ele também ama, vou até ler aqui: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que esteja juntamente comigo nas vossas orações por mim. Romanos 15, 30. Que ele também se entristece. Então, e não entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. E também ele fala que ele também ensina, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, a gente vê aqui características de uma pessoa, características pessoais. Então, aqui é uma representação de um ser. Não só esse, mas tem muitos outros que vai falar que ele revela, 1 Coríntios 2,10, que ele fala, Apocalipse 2 também, a gente vê lá, a gente dá ouvido ao Espírito Santo, clama, dá testemunho, que ele guia, que ele conduz, que ele chama e separa para a obra, Atos 13, 2. E aqui eu queria só abrir um parênteses, chamar para a obra. Atos é um livro, Atos dos Apóstolos, que na verdade poderia ser até Atos do Espírito Santo. A gente vê a atuação do Espírito Santo em todo o seu livro. Uma delas é levantando pessoas para a obra, levantando obreiros. Mas aí, o que acontece? Quando se tem essa levantação de levantando obreiros pelo Espírito Santo, ali, a gente vai ver que o Espírito Santo mandou apartar Barnabé, Saulo para a obra. Então, mas quando se fala na atuação do Espírito Santo como obra, não exime os demais cristãos de trabalharem. Ou seja, o trabalho da obra não é só para obreiro, não é só para pastor, não é só para diácono, não é só para presbítero, é para um todo, para toda a igreja. Jesus, quando procede, fala comissiona a igreja de pregar o evangelho a toda a criatura, ele fala isso a um todo, a um contexto todo. E aí, a gente não vai ver na sessão, vai ver nas demais, que a atuação do Espírito Santo no cristão, nesse sentido de obra, e a geração de frutos, que também é coisas que nós vamos ver mais à frente, dons espirituais, frutos, mais ou menos. Mais ou menos isso que eu queria falar. Agora vamos dar sequência. Na Bíblia a gente vai encontrar alguns termos assim como antropomorfismo, antropopatismo. O que acontece? Isso são atribuições. Antropopatismo é o que nós vimos aqui. E
Deus com atitudes humanas, com sentimentos humanos. Ele revela, ele fala, ele clama, ele guia. Então, isso aqui é um antropopatismo. E tem o antropomorfismo, que é características dos homens que é atribuída a Deus. Por exemplo, Deus ouve, Deus fala, Deus tem ouvidos, Deus tem mão. Isaías 59 não vai falar que é a mão de Deus. Então, existe esses simbolismos que são encontrados na Bíblia que eu coloquei alguns aqui, ó, Isaías 59:1 é o que está na nossa revista, João 19:21, Atos 11:21, Eclesiastes 11:6, 1 Pedro 3:12. E o que acontece? Dentro dessa visão de mostrar Deus com características humanas, entra-se também algumas heresias, algumas pessoas pegam textos isolados e transformam em heresia. Eu vou até citar um exemplo, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é uma força ativa. E quando você vai tentar compreender, eles usam um mecanismo de abordagem muito consistente na visão deles. São textos isolados, mas que geram toda uma doutrina que leva para aquele entendimento deles. E aí é preocupante, porque eles não usam uma referência bíblica muito consistente, tanto que, não sei se os irmãos sabem, a Bíblia deles ela tem uma tradução que não é confiável. Por exemplo, lá em Gênesis 1:2 diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Já na versão dele diz que a força ativa de Deus pairava sobre as águas. Então, nesse sentido de força, a gente vai ver simbolismos na Bíblia falando de o Espírito Santo como poder, como um vento. Aqui nesse lá a gente vê aqui algumas representações do Espírito Santo. E como eles insinuam que há essa representação, então não pode dizer que é uma pessoa. É um argumento muito, muito fraco, porque a gente vê que a Bíblia é cheia de simbolismos, cheia de representações. E inclusive o próprio Jesus usou muito de simbolismo quando ele fala das parábolas, para falar de coisas terrenas para representações sobrenaturais, representações divinas. Então, esse tipo de abordagem ele tem que ser bem compreendido. Então, a Bíblia vai apresentar o Espírito Santo com alguns símbolos. Por exemplo, como uma pomba, tá? Em João 1:32. E aí é interessante a gente ver que a presença da Trindade ali no batismo, o próprio Senhor saindo das águas, o Espírito Santo descendo em forma como uma pomba, e o próprio Deus falando dos céus, esse é meu filho amado que é meu pai. Então a gente já vê a presença da Trindade. Então é um contexto que está em toda a Bíblia e não dá para negar. A bênção apostólica inclusive fala da Trindade, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo. Então há uma correlação ali dos três. E também a representação, ele é representado como fogo, Mateus 3:11, como água, João 7:37 e 39. E aqui a gente, quando a gente está na para criança, a gente está usando também um pouquinho de simbolismo. E o que nós procuramos passar? Não necessariamente não quer dizer que o Espírito Santo seja uma pomba, seja um fogo, seja água, mas há uma verdade implícita ali, há uma revelação, há uma iluminação. Quando você vê uma figura de uma pomba, por exemplo, isso é uma coisa pessoal, à medida que você vai meditando na palavra, ela vai te revelando de uma forma, para uns de um jeito, para outros de outro, mas sempre pautada na Bíblia. Jesus vai falar que nós temos que ser simples como a pomba. E aí a gente pode ver uma simplicidade relacionada ao Espírito Santo. Nós devemos ser simples como pessoa. O Espírito Santo ele não faz, nos gera isso como fogo. E aí há dois sentidos aí que costumamos usar como fogo de poder, de ação, de movimento, mas também há um fogo de juízo. Quando se usa esse Mateus 3:11, a gente vê que será batizado com o Espírito Santo e com fogo.
esse fogo é um fogo de juízo. O Espírito Santo ele veio para trazer juízo à terra também. Ele veio para convencer o homem do juízo, da justiça. Então, há essa conotação. Dá a água também, água como refrigério, como saciar. Quando Jesus está ali com aquela mulher no poço de Samaria, há aquele discurso, e ali entra essa ideia de água, e ele poderia dar uma água que ela não mais teria sede. Então há essa provisão, esse movimento do Espírito Santo. E isso é a coisa que a gente vai meditando na palavra, e ela vai nos enchendo, nos demonstrando. O óleo também, a Bíblia vai falar que vai fazer uma correlação do Espírito Santo com o azeite, a parábola das virgens, aquela questão que a gente tem que ter sempre o azeite, sempre estar buscando o Espírito Santo. Então, tem todo esse simbolismo que é demonstrado pelo Espírito Santo, mas com verdades profundas, mais aprofundadas para a vida do cristão. E aí, à medida que a gente vai meditando, estudando, vamos compreendendo e tendo a revelação para a nossa vida. Então, o que eu queria falar nesse momento? A importância do estudo bíblico. O que acontece no estudo bíblico? Estudar a teologia, estudar a Deus é importante. É importante a gente ter essa compreensão. Só que não só estudar. O importante do contexto bíblico, eu não preciso ter uma pós-graduação em teologia, formado em várias formações, mas eu preciso buscar conhecimento através da palavra e, principalmente, a aplicação pessoal dela na vida. Eu preciso aplicar as verdades bíblicas na vida. Como aquele homem que edificou a casa sobre a rocha, ouviu a palavra e a praticou. Então, a importância bíblica está nisso. E aí há essa interação do Espírito Santo em nos ensinar e nos conduzir. Então, eu busco o conhecimento da Bíblia para aplicar na minha vida. E aí, no tópico 2 da nossa lição, vai falar sobre as evidências, as atitudes pessoais com relação à pessoa do Espírito Santo. E aqui já está fazendo um encerramento aqui, gente. Existem evidências positivas do Espírito Santo. Que nós podemos conhecer o Espírito Santo. João 14,17 vai falar que nós podemos hospedá-los. João 14,16, 1 Coríntios 6,19. Então, a gente vê que o Espírito Santo ele habita no ser humano. Ele nos conduz. Podemos ser batizados com o Espírito Santo. Podemos ser cheios do Espírito Santo. E a comunhão com o Espírito Santo. Então, a nossa correlação com o Espírito Santo tem que ser buscada. O Espírito Santo, ele é um agente que nos direciona, ele é nosso elo para com Deus. Ele está em nossa vida, nós o recebemos, e é importante nós termos essa comunhão e buscarmos ser cada vez mais cheio do Espírito Santo. Algumas evidências negativas. Rebelar-se contra o Espírito Santo. Isaías 63:10. Entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. Mentir a ele. Está em Atos 5:3. Acho que todo mundo conhece. Lá quando Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo. Está em Mateus 12:31-32. Eu queria chegar nesse ponto aqui de blasfemar contra o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida como um intercessor, como um ajudador. Ele nos declara como filho de Deus, 1 João 4:4. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele tem uma atuação muito presente no nosso ser. Então, nós não devemos entristecer, nós não devemos rebelar contra ele, não devemos blasfemar contra ele, porque à medida que nós vamos perdendo a comunhão com o Espírito Santo, nós estamos perdendo a comunhão com o próprio Deus. E ele vai meio que se afastando do cristão. E aí, quando o cristão perde essa relação com o Espírito Santo, a tendência é piorar, se degradar. E eu vou ler um pedaço que está aqui na nossa revista.
fala o seguinte: podem blasfemar contra o Espírito Santo. É interessante aprender que, blasfemando contra a pessoa do Pai, o Filho intercede pelo blasfemo. Blasfemando contra a pessoa do Filho, o Espírito intercede pelo blasfemo. Blasfemando contra a pessoa do Espírito Santo, quem intercede pelo blasfemo? Pois se o Espírito Santo quem convence o blasfemo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é, portanto, pecado sem possibilidade de perdão, porque não há intercessor. Então, aqui ele está citando Mateus 12, onde ali Jesus vai estar falando que ele expulsa demônios e os fariseus vão falar, expulsa esse demônio por Beelzebul. E Jesus fala ali que reino dividido não subsiste, Satanás expulsa Satanás. O que acontece? Ele está dando duas conotações ali. Uma que está sendo atribuída às coisas de Deus, ao inimigo, e ele fala ali que o Espírito Santo, blasfemando contra Deus, você tem perdão. Contra o Filho também tem, mas contra o Espírito Santo não tem. E a nossa revista aqui ela dá uma conotação interessante. Se eu blasfemo contra Deus, Jesus pode interceder por mim. Se eu blasfemo contra Jesus, o Espírito Santo pode interceder por mim. Agora, se eu blasfemo contra o Espírito Santo, quem vai interceder? E aí, é o que acontece. A gente vê quando a pessoa vai perdendo essa comunhão com o Espírito, havendo um esfriamento. Quando você vai, por exemplo, conversar com um desviado, quando pegamos na rua, quando vamos fazer essas vida noturna, a gente vê que tem muito desviado, nos próprios presídios também tem muito. Então, a pessoa quando vai perdendo essa comunhão com o Espírito Santo, ela vai se esfriando e um abismo vai puxando o outro até chegar a estados calamitosos. Então, há de suma importância essa comunhão com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. Ele é um ser pessoal que está junto com a gente em todo momento. E aí, para não se alongar muito, eu vou ler um último texto aqui, gente, que eu acho muito interessante, para a gente ter esse entendimento final do Espírito nessa primeira lição. Mateus 7, 21, 23 diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muito milagre? Então lhes direi claramente: não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, dizer só Senhor, Senhor, acreditar só em Jesus, não é só condição para entrar no reino. Aqui nesse texto aqui a gente vai ver que tem muito se apresentando aqui ao Senhor nesse dia de juízo. Fala, eu acredito até que sinceramente, de coração, eles falam que profetizou em nome do Senhor, expulsaram demônios, fizeram maravilhas, ou seja, fizeram grandes sinais dentro da sua visão, mas o próprio Deus fala ali que não sequer conhecia. Então, o que a gente tem que ter a priori aqui, isso o Espírito Santo é uma pessoa, nós temos que buscar comunhão com Ele, não se apegar apenas aos sinais. A gente vai ver mais na frente sobre a questão de dons, sobre os frutos, mas a comunhão é principal com o Espírito Santo. Essa pessoa que está ao nosso lado, ela tem que estar cada dia sendo buscada. Então, aqui a gente fecha mais ou menos a lição. Aqui foi um breve resumo, nós falamos muito mais coisa aqui sobre essa lição. Pegamos só alguns pontozinhos aqui. Então, espero que os irmãos tenham gostado. Vamos manter esse foco aí, tem muita coisa ainda para aprender. E espero por vocês aí, gente. Deus abençoe. Pai do Senhor.